pessoas, eu sou Bianca, do Instagram Livros Incríveis que eu li, e hoje eu vou ser a moderadora desse podcast. A Cevai é um evento literário anual, totalmente gratuito. A Cevai é para todos, autores, leitores e todos os envolvidos na produção de um livro. Para acompanhar toda a programação, se inscreva no site www.cevai.com.br e siga o Instagram, @CevaiOficial. Nossas convidadas de hoje são as autoras Aretha V. Guedes, Vauline Gonçalves, Júlia Barreto e Babi Grayson. Queria pedir para vocês se apresentarem, falarem um pouquinho sobre vocês. Eu me chamo Júlia Barreto, eu já escrevo há 3 anos, mais ou menos, né? Eu tenho 24 anos e eu sou formada em Publicidade e Propaganda. As minhas principais obras são Agente Romanoff, Por Emoção, New York, New York, Melodia da Noite, Brutal. Eu tenho mais algumas, porque eu escrevo muito durante o ano. E eu escrevo romances hot, porque é a paixão da minha vida. Eu só consigo ler romance hot e eu só consigo escrever romance hot. As minhas redes sociais são o Twitter e o Instagram, que são basicamente o mesmo @Julia Barreto, Julia Barreton. Né? Então, só me seguir lá. Oi, pessoal. Meu nome é Aretha V. Guedes. Eu tenho 35 anos, sou paraibana, sou de João Pessoa. Eu sou dentista, eu sou bióloga, escrevo desde 2015. Meu primeiro livro foi Ela e Música, Amor e Amizade. Eu tenho vários livros físicos e meus últimos lançamentos foram os de CEO com Virgem. Meus romances têm hot também, a maioria. Eu tenho contos, tenho fantasia. E nas redes sociais pode procurar Aretha V. Guedes, Aretha com TH. Meu nome é Vauline Gonçalves, eu sou de Salvador, Bahia, sou formada em jornalismo, jornalista, sou roteirista. E eu comecei a escrever há muito tempo comecei a escrever, mas publicar é outra história. Eu publiquei o primeiro em 2016, que foi Estio, é um romance de época, né, que se passa aqui no Brasil. Publiquei depois Atoar, Um Amor a Três, e Belanice, que é uma duologia. Depois veio A Herança, que se tornou também uma duologia, um conto, um livro. E o meu último lançamento foi o Onipotente, que está saindo também em físico, eu tenho os outros físicos também. É isso, eu escrevo romance. Romance. Tem sexo, tem drama, tem suspense, tem realismo fantástico, tem cada um tem romantismo, romance de época, né? O romantismo de época tem tudo. É um romance erótico. Pronto. Meu nome é Babi Grace, eu tenho 37 anos, sou paulistana, moro aqui na capital mesmo. Eu atuo como terapeuta comportamental e como life coaching e me considero escritora por amor. Escrever, eu sempre escrevi desde os meus 15 anos, mas assim, na época dos anos 90, a gente não tinha aquela família, a gente tinha que trabalhar para produzir, né? Não dava muito para se dedicar a sonhos. Então, eu sempre, com tudo que eu escrevi, escrever para mim era uma forma de externar os sentimentos. Então, eu compactava tudo nos meus diários e em 2019 eu resolvi tirar um livro que eu tinha escrito e publiquei numa plataforma e uma coisa foi levando a outra, foi levando a outra. Eu sou a caçulinha da turma, então assim, não tenho a vasta experiência que vocês têm, nem a vivência, estou aprendendo cada dia, mas eu me considero apaixonada, eu acho que é uma forma de eu me libertar as maluquices que eu tenho, que eu trago na minha mente. Eu não tenho um estilo específico de escrita, porque eu amo compartilhar história. Se for romance contemporâneo, se for fantasia, se for romance de época, não me importa. Mas desde que eu consiga me sentir tocada e conseguir transmitir a emoção através da escrita, para mim já é válido. Estou muito empolgada de estar aqui com vocês, há muitas autoras que a gente já conhece, já respeita. Muito obrigada pelo espaço, viu? No início do século XIX, um leitor podia encomendar um livro recém-lançado em Paris, na França, e recebê-lo em 28 dias, que era o tempo de navio ao Brasil. Hoje, com a tecnologia, o livro chega em seu celular em questão de minutos ou segundos. Porém, um livro não é um livro logo após o autor escrever o texto. Só depois de toda uma produção é que aquele texto se torna um livro. Hoje, vamos falar dessa produção, como aquele texto se tornou um livro lido por milhares de pessoas. O livro, para se tornar livro,
passa por um processo de produção. Depois do texto escrito, ele precisa ser revisado, diagramado, ter uma capa, para aí sim se tornar um livro. Como um autor independente consegue administrar todo esse processo? Júlia? Eu sempre digo que fazendo tudo com muita calma. Eu hoje sou dona de uma editora e eu vejo como os processos são demorados e complicados, né? Às vezes o leitor acha que é só ir lá e jogar o texto na Amazon e tá tudo certo, né? Mas não, então a gente termina de escrever, né, e tem erros, às vezes erros de desenvolvimento, erros ortográficos, e o autor, quando não tem toda uma equipe trabalhando junto com ele, então ele tem que fazer esses processos muitas vezes, né? Um autor, quando está se autopublicando, não tem o dinheiro para poder realmente investir, né, num revisor, num preparador, num editor, leitura crítica, tudo isso. Então ele tem que fazer tudo isso. Então ele tem que fazer com muita calma, com muita paciência, porque se ele for afobado, ansioso de querer ir lá e jogar isso logo, não vai conseguir. O leitor não vai gostar do teu livro, não vai gostar do teu texto, né? Porque ele não está bem trabalhado, porque tu não trabalhou com calma. É possível tu conseguir trabalhar nesse texto. Ele não vai ficar da mesma forma que se tu pegar e mandar para uma editora, se tu mandar para um revisor, para um preparador, né? Mas ainda assim é possível conseguir fazer tudo isso, mas com calma. Então tu vai pegar o teu texto, tu terminou ele, tu vai deixar ele esfriar, deixar alguns dias ele esfriando, pegar ele de novo e trabalhar com calma, revisar ele com calma, capa, tudo fazer com muita calma. Porque se tu faz tudo nas pressas, não vai dar, o texto não vai ficar bom, a capa não vai ficar boa, as coisas não vão ficar legais, né? Então o leitor não vai gostar do teu texto, né? E aí fica meio difícil depois conquistar leitores. Então, eu sempre digo que realmente, trabalhando com muita calma, com paciência, né, não querer publicar logo porque está ansioso para publicar, né, e acabando, às vezes, com uma carreira legal, com um texto que os leitores vão gostar, e os leitores vão ficar aquela coisa, mas eu já li um livro dele e eu não gostei, a história até é legal, mas não fechou, a revisão tem muito erro, tem erro de desenvolvimento, as coisas são muito às pressas, então não gostei, não vou ler de novo. Então, acaba acontecendo isso. Então, é muito importante, principalmente autores iniciantes, autores que estão se autopublicando mesmo, fazendo tudo sem conseguir bancar as coisas que são caras, a gente sabe, né? Então, eu sempre digo, paciência. Simplesmente ter paciência para fazer as coisas. Eu acredito isso, não é vocês pegar e jogar um livro. Eu achei interessantíssimo o texto da pergunta, de que um livro só é um livro, né, depois que ele ganha corpo, e não necessariamente físico, né, mas que ele sai, né, dali do papel. Eu achei interessante essa colocação, e fiquei pensando sobre isso, e realmente porque, lógico, nós escritores, a gente tem a ideia, a gente coloca, né, ali, a gente cria todo um roteiro, uma narrativa, na verdade, tudo isso e isso é a história, isso é a essência do livro, né? Sem isso não tem como. Mas, assim, a diagramação, a revisão, além de dar qualidade ao livro, ela interfere na assimilação, né? Ela interfere no prazer do leitor de ler. Porque um leitor que está lendo um livro que tem muitos erros ortográficos, que tem erros, eu vou lembrar muito, que tem erros ortográficos, aquilo interfere na interpretação. A gente sabe que o leitor, isso não sei o que estou falando, isso é pesquisa, interpretação é um problema muito sério, né, na nossa educação. Então, se existem erros ortográficos muito grandes e de pontuação e tudo mais, isso pode realmente tornar uma experiência horrível para quem lê. E aí a pessoa realmente se afasta da leitura por conta disso. E a diagramação também, né? As pessoas acham que a diagramação é só botar ali o texto e acabou. Mas a diagramação interfere no cansaço da sua vista, interfere se você se lhe dá prazer ler, né? Como flui aquilo. Então tem todo que nós, autores independentes, quando entramos nessa, a gente está comprando uma briga feia, né? Porque a gente tem que ficar monitorando tudo isso. E, por outro lado, é muito gostoso, porque é nosso bebê, é a gente que está ali, lidando e vendo e saboreando aquilo. Cada processo é muito gostoso, cansativo, de muita responsabilidade, mas minha opinião é que é uma delícia. Eu queria colocar um ponto que eu acho que, de uma pessoa até que chegou agora nova, eu acho que é importante a gente pesquisar. Porque, assim, um autor que ele já tem uma vivência maior no universo da escrita,
Vocês já sabem. Eu preciso procurar um diagramador, preciso procurar um revisor. Mas uma pessoa que está iniciando, que ela está entrando como bebê, às vezes ela fica muito perdida, porque às vezes nem todas as informações do processo literário, eles são difundidos, né? A gente, às vezes, você dá sorte de você ser abraçado por alguém que te acolhe e vai lá, olha, ser humano, você precisa revisar, precisa de um preparador pessoal, E a literatura tudo avança, né, na velocidade da luz. Antes era revisão, agora tem a preparação textual. Olha, tem um copydesk, olha, tem o diagramador, que são processos importantes, porque eu julgo que eles dão uma qualidade ao nosso trabalho, eles não vão revirar a sua escrita, mas vão apontar projeções de melhoria para que a sua verdade possa chegar no leitor, para que ele possa sentir, né, aquilo que você quis transmitir através das palavras, independente que a experiência de leitura é individual para cada um, né? Mas a sugestão que eu daria é pesquisem, gente, busquem, tá entrando agora na literatura, tem algum autor que você conhece, alguma pessoa, vai lá, manda um direct, a maioria das pessoas super acolhe, pesquisa com o editor, eu não posso pagar uma editora agora, Babi, ok, mas vai lá, manda, questiona, procura, busca profissionais que possam te acolher, que possam te orientar, e sempre busca uma orientação. Você fez com fulano? Como foi? Como funcionou? Como que é o processo? Não tenha vergonha de perguntar, gente. Sabe aquela máxima que a gente escuta na escola, que todo professor orienta a gente expressar que você tem uma dúvida não é um problema? Não, seja humilde. Eu acho que paciência, que foi o que a Ju colocou, a beleza, né, que foi que a Val colocou, de a gente ter o nosso livro. Poxa, tão bonitinho você pegar essa história e estar lá compactada, mas assim, a humildade, eu não sei, mas como eu posso aprender? Como eu posso fazer para que realmente você tenha aquele seu sonho entregue daquela forma que você precisou? Eu acho que é importante a questão da pesquisa mesmo. É o que diferencia, né? Essa preparação do texto, eu sempre falo assim, que escrever é a parte mais fácil. Se escrever, se fosse só escrever, seria tão fácil. A gente não estaria cultura, assim, porque é a parte que você está ali, só você e o computador, você está digitando e escreve. Mas o difícil é o depois, que é a preparação e o marketing. E é o que diferencia um escritor que ele está trabalhando com livros, é um escritor profissional, do escritor amador, daquele que está ali, por exemplo, coloca no Notepad, não é pago, é algo gratuito, o leitor não está pagando, então pode ter erros, não tem diagramação, no máximo você bota lá uma imagem, uma GIF, uma música, mas para a Amazon ou para um livro físico, né, que é ainda mais precisa de ainda mais cuidado, você precisa lapidar o seu projeto. O problema é que muitos escritores, às vezes, tratam os livros como se fosse assim, produtos perfeitos, intocáveis, que nascem ali, brotam da sua cabeça já no estado supremo, sendo que o livro também é um produto, e como produto ele precisa ser lapidado, e você, como autor, precisa aprender a receber críticas, porque se não for, por exemplo, a opinião de um leitor beta, de um copydesk, de um revisor, você vai terminar recebendo isso numa avaliação na Amazon. Porque as pessoas não perdoam, eles são clientes, eles não são só leitores, eles são seus clientes. E você precisa entregar um produto bom para os seus clientes. Porque você, como consumidor, você não quer uma coisa feita de qualquer jeito. E, gente, autorrevisão não existe, certo? Porque o que acontece? Autorrevisão, eu sou bom de português, então eu mesmo reviso meu livro sozinho. Mas o texto cega a gente. Já aconteceu comigo, da leitora beta, falar assim, Areta, tem um erro aqui. Nessa frase, que erro? Aqui, eu leio a frase, só que o meu cérebro, ele já sabe o que deveria estar escrito naquela frase. Então, ele complementa a frase por mim. Ela precisou circular, que estava faltando uma palavra, para eu perceber que não tinha uma palavra ali que deveria estar ali. Então, é isso, vocês têm que procurar. Eu recomendo que encontre leitores beta, antes de você ir para uma revisão. Encontre leitores beta, por quê? Porque o revisor, geralmente, ele vai cobrar por quantidade de caracteres, por quantidade de laudas, e se você tiver que reescrever, ele vai te cobrar de novo, porque ele vai fazer o trabalho de novo, ele vai te cobrar de novo.
Então, procura um leitor beta que tenha visão crítica, que não seja aquele beta que só vai dizer, ai, tá tudo lindo. Não, tem que ser um leitor beta que tenha uma visão crítica, que vá dizer, olha, você precisa corrigir isso. E não é porque o leitor beta disse que você precisa corrigir isso, que você vai corrigir. Você tem que ver se a opinião do leitor casa com o que você quer para a história, e se for pertinente, aí você corrige. Então, tenta corrigir tudo, deixar tudo o melhor possível antes da revisão, porque aí você vai terminar pagando menos na revisão do que se você tiver que refazer várias vezes. E gente, aprendam a usar Canva, Photoshop, a diagramar no Word, porque é muito custo. E quanto mais coisas você souber fazer sozinho, hoje em dia eu faço minhas capas, faço minhas diagramações, faço os banners, esses book trailers que eu sempre estou lançando. Então, quanto mais você souber fazer sozinho, melhor, que vai, né, economizar. Um revisor precisa ser alguém que tenha feito faculdade, existem cursos de revisores. Como escolher a pessoa e quanto ela pode interferir no livro? Estava pesquisando uma vez, logo quando eu iniciei, e aí eu gosto muito de correr atrás das coisas, sabe? Para entender o mesmo processo. E aí uma vez eu vi que um revisor, na minha ótica, para mim, um revisor ele precisaria ser uma pessoa formada em jornalismo, uma pessoa formada em letras, em pedagogia que tivesse um bom conhecimento português, né? Mas eu vi que realmente ele não precisa ter uma formação específica, mas precisa transitar entre essas três profissões para que seja o máximo aceitável, né? E que existem cursos de preparação textual para que a pessoa ela possa se inteirar desse processo ou fazer parte de uma editora para que possa fazer um freelance e tudo mais. Mas eu acredito que, assim, às vezes a gente tem... Nós, às vezes, o ser humano tem aquela necessidade, assim, às vezes muito mais barato, né? Mas aí eu penso, poxa, você idealizou uma história, você sonhou, você precisou, quanto custa o teu sonho? Porque é o que a Areta colocou e vocês também colocaram. O livro, ele chegar até a minha mão é o processo final. Tudo aquilo tem custo, tudo aquilo vai funcionar. Como é que você quer que chegue aquilo ali? Então, eu acredito que você procurar bons profissionais, buscar orientação, pesquisar bastante. Ah, mas fez para o João, mas tá, vai lá, tenta mandar uma mensagem, tenta pesquisar, busca quantos trabalhos as pessoas fez. Hoje em dia todo mundo deixa tudo listado no Instagram, ou tem site. Um conselho que eu daria hoje, que eu aprendi gente, diagramador, capista, revisor, é que nem melhor amigo. Sabe aquele melhor amigo de infância que você acha? Quando você arruma um bom, não troca, só se der muito problema. Mas evita procurando. Encontra alguém que você que realmente fique, que faça e que tenha o mesmo respeito com o seu trabalho, com o que você vai ter com dele. Acho que as meninas colocaram, eu achei fundamental. Poxa, respeite, entenda, né? A gente não faz o best do best. A gente vai ser humano, tem processo de evolução, de melhoria. Então, às vezes, a Val, a Areta, ou a Ju, a Bi vai me apontar, olha, Babi, isso não tá legal. E aí? Poxa, vou parar para pensar? Às vezes não tá legal mesmo. E é uma oportunidade de melhorar para que quando chegue lá no final, poxa, realmente, olha, ufa, não vou passar essa, né? Então, acho que esses aprendizados aí, essas trocas que a gente tem que respeitar, né? Porque o revisor, ele vai dar aquela cara, vai dar aquele upgrade no texto. Para quem está começando a fazer livro agora, eu acredito que seja o maior gasto, com revisão. Né? Pelo menos para mim capista, eu já tive capas de pagar, que eu gosto de todas, mas que eu paguei muito baratinho, e tive capas que eu paguei muito caro. E dá para você encontrar um serviço bom, né, e que a pessoa não cobra tão caro. Mas eu não economizo com revisão, sabe? Porque eu tenho muito ranço de erros assim grotescos, aquela coisa. Eu sou da área de comunicação, eu sou jornalista, e nem por isso eu sou expert em português. Não sou. Eu escrevo bem, escrevo direitinho, dentro da normalidade, mas é claro que eu cometo erros, é claro que eu... Né, e, assim, às vezes são erros, assim, ridículos. Uma palavra que eu escrevo todo dia, um belo dia eu escrevo totalmente diferente. Gente, o que foi isso? Como é que eu escrevi isso? Mas a gente, quando está escrevendo um livro, a gente se permite isso, a gente se desvencilha dessas normas e a gente se joga e escreve. E é muito normal o escritor escrever coisas erradas. Mesmo alguém de comunicação, por exemplo, como eu sou, a gente comete erros, sim, muito. Entendeu? O jornalista, você falou aí de que o escritor não se revisa, não foi, Areta? Acho que foi você. No jornalismo, quem escreve a matéria, ele não pode revisar a matéria, ele não edita a matéria dele.
sabe? Isso não existe. Outra pessoa tem que ler e revisar, porque realmente, como a Areta falou, e eu estou endossando o que a Areta falou, o nosso olho engana. A nossa mente completa, a gente não vê coisas óbvias, às vezes, erros gritantes. E português, cara, português é uma língua, vou dizer, adoro, mas é ordinária. Porque a minha revisora, ela é uma pessoa super qualificada e ela está estudando o tempo inteiro, o tempo inteiro. Ela tem uma rede de outros profissionais, professores e tal, que ela está sempre trocando ideia. Mas eu encontro erros, sim. Claro que, assim, deixa eu ver, quantas páginas tem um livro de 620 páginas, tem meu último livro. Eu encontrei alguns erros, algumas coisas, mas, assim, 4, 5 erros, porque ela revisou 3 vezes. Então, assim, não dá para confiar no olho da gente. Eu tô só contando isso para poder afirmar, né, ratificar aquilo de que a gente não pode revisar o nosso texto. Não caiam nessa, porque é furada. Né? Então, procura. Ah, mas está muito caro. Eu divido a perder de vista, gente. Minha revisora, coitada, ela passou o ano inteiro recebendo dinheiro meu. Entendeu? Eu divido mesmo, mas eu pago o meu negócio. Então, assim, tem revisoras que são mais baratas, tem, mas procura realmente alguém que tem um histórico legal, que você conheça, né? Que já fez revisão, vale a pena, porque eu vou te dizer, é vergonhoso. Eu já tive o meu primeiro livro, eu fiz, não era independente, e a revisão não ficou na minha mão, né? Não deu eu escolher ninguém. E tinha um erro, e quando a pessoa, alguém conhecido que me falou daquele erro, eu quis abrir um buraco no mundo e sumir ali, sabe? Então, assim, não vale a pena, não vale a pena. E diagramação também, procurar um profissional bom. Mas a revisão, para mim, aí eu tô falando para mim, tá? Eu procuro sempre realmente alguém, e eu tenho 2 revisoras, e todas 2 são bem qualificadas, tem faculdade, tem pós, porque eu tenho muito medinho disso. Muitas vezes escritores, às vezes, eles não têm muito como bancar, né? Então a gente sabe bem como é. Às vezes não tem um outro serviço, né? Eu, quando comecei, quando eu comecei a me publicar, eu tinha acabado de ser demitida de um emprego, né? E eu publiquei sem eu mesma fazendo minha revisão. O livro hoje em dia não tá nem mais na Amazon, porque eu preciso fazer muitas mudanças nele. Mas, assim, uma coisa que eu sempre digo para os autores iniciantes, para eles não fazerem a autorrevisão, porque passa muita coisa. Eu escrevendo, às vezes estou escrevendo casa e sai batata, e eu não vi. Então, acontece muito isso. E eu sempre digo, gente, no Twitter tem muita gente legal que faz as coisas para ti, porque tá querendo portfólio e tudo mais. Então, não tem como bancar um revisor legal, um revisor caro, né, que realmente é um indicado. Tem essa gente no Twitter que consegue leitura sensível, leitura crítica, uma revisão legal para o pessoal que está começando, que está querendo um portfólio e tudo mais, e eles fazem para ti. Então, procura, sabe, conversa com o pessoal, às vezes consegue um preço super em conta e consegue fazer uma revisão legal. Não vai ser a revisão, né? Mas vai ser uma revisão boa, que também não vai deixar os leitores, tipo, tá, passou isso aqui assim. Eu, quando eu fiz minha primeira publicação, eu achava que era só publicar e deu. É tranquilo, se tu procurar, tu consegue, né? E consegue fazer uma história legal, né? E mesmo se não tem dinheiro, como foi meu caso, né? Não tem dinheiro para publicar. Então, tu consegue achar um serviço legal, às vezes em conta, às vezes de graça, né? Então... Inclusive, eu já vi grupos até de WhatsApp com isso, né? Com o pessoal que troca serviço. Por exemplo, um faz banner, o outro faz chamada, o outro faz o trailer, o outro ajuda na revisão, na capa. E aí vai tendo essa permuta. Um grupo que eu acho que, para quem não conhece ninguém, um lugar também, além do Twitter, é o Autoped Brasil, aquele grupo lá do Facebook que tem umas 55 mil pessoas. Eu sou administradora de lá e eu sempre vejo, de vez em quando aparece esses grupos que troca de serviço. Agora, se você for pagar, tenha muito cuidado com o barato que sai caro depois, né? Porque às vezes a pessoa se diz bom em português, e aí ser bom em português não quer dizer que você é um bom revisor, até porque não é só uma correção gramatical, né? Nem todo mundo acerta verbo de sende, às vezes da estrutura da narrativa que deixa passar. Então, a minha revisora atualmente é a Dani Smith, vou fazer a jabá dela aqui, tá? Ela é autora também, e ela é jornalista, está fazendo letras agora, e ela tem vários cursos e tem vários trabalhos. É bom sempre você olhar o portfólio.
do revisor. Ela falou de portfólio, muitos revisores querem fazer o portfólio, mas realmente é bom, porque você vai ver quantos livros a pessoa já revisou, de quem ele revisou, dá uma olhada nas avaliações negativas daquelas pessoas que foram revisados por essa pessoa, porque quando é um revisor que causa muito erro, geralmente na avaliação negativa tem, encontrei erro, tem erro, livros com muito erros. Então, é sempre bom dar uma pesquisada aí para você não entrar numa fria. O diagramador é aquele que faz o projeto gráfico do livro. O quanto é importante esse projeto para o sucesso do livro? Eu considero a diagramação a cereja do bolo, sabe? Eu acho que ela consegue transmitir assim aquilo quando a gente fecha, sabe? Quando você faz a revisão, vem a revisão, uau, você já tira um peso. Agora, como que eu quero deixar a minha cara do meu livro? Como que eu quero que as pessoas batam e identifiquem? Como que eu quero trazer essa? E aí você pira, né? No meu primeiro livro, eu não tinha noção do que era diagramação. Então, gente, eu fui muito lesada, assim, por isso que eu falo, às vezes Deus ajuda os trouxas porque você se dá bem, porque ele protege. Porque assim, eu paguei uma revisão e aí me indicaram uma revisora que falava que era top da balada. E meu livro, na época, tinha mais de 600 páginas, então ficou mais de R$1.000. Eu paguei para a revisora sumiu no mundo. Aí paguei outra, ela sumiu no mundo, mas me devolveu o livro. E aí, quando eu postei, veio com a mesma coisa que vocês falaram. Tava cheio. Eu postei, gente, sou terapeuta, sou humanista. Então, assim, não que seja lesada em português, mas não tenho a proficiência que um profissional tem. E aí, quando eu vi um monte de erro, eu quase chorei. Eu falei, meu Deus, e agora? E aí a gente tive que pagar uma terceira revisão. Então, imagina, três. Por isso que eu acho que todos esses feedbacks falam, se eu tivesse encontrado vocês três na minha vida antes, eu já tinha evitado muita dor de cabeça. E no processo de diagramação foi a mesma coisa, eu não sabia. Hoje, já no meu terceiro livro, já tenho ideia. É para deixar com a carinha. Então, o que eu quero transmitir? Tem alguma cena? Tem alguma imagem? Mas eu acho assim que aquela, quando eu trabalhava em gestão de pessoas, a gente falava, é aquela formatação de padaria, sabe? Aquela que a gente deixa para deixar o bolo assim, bonito, para dar aquela decoração, para deixar charmoso. Porque quando isso entregue, não tem verdade, não tem nada mais legal que você abrir um livro, quer seja físico ou e-book, e você olhar e falar assim, nossa, que bonito. Às vezes a gente é muito visual, né? Você bate o olho e fala, nossa, às vezes você nem lê esse nome, você já vai. Aí você já começa a ler, porque te chama, né? Que aí você vê o poder da arte visual, como que o visual ele comunica com o outro, né? Já é de imediato. Então, eu acho que, mais uma vez, gente, pesquisem, as meninas falaram de grupos, de trocas, de informações, e busquem mesmo, e se identifiquem. E outro ponto que eu colocaria é busque algo que fale através de você. Porque, assim, eu posso apontar algo que seja bom. Olha, eu como profissional vou te falar, olha, assim fica bom. Mas é isso que você quer? Você passa, você tá confortável, você não tá? Vamos parar um tempo, vamos ficar sem pressa. Porque é para entregar o seu produto final, como as meninas colocaram. Então, para fazer um trabalho legal, não precisa ter pressa, precisa ter qualidade. Tudo que exige, que a gente quer entregar qualidade, exige cuidado e cautela. Então, busquem, mas e façam bastante, porque dá um outro viés, dá uma até suspiro, porque eu acho muito fofo, assim, ainda mais aqueles de quando você pega um físico que você abre e você fala, eu acho muito charmoso, gente. Quando é e-book, eu mesmo faço a minha diagramação, que é aquilo que eu falei, né? Você tenta economizar o máximo que pode. Então, aprendi a diagramar. Para o autor, ele tem duas opções. Ou usa o programa do Kindle Creator, que é fornecido pela própria Amazon, e lá ele tem vários serviços para você... É bem intuitivo, para você colocar o texto, colocar a imagem, colocar até uma letra diferente. Eu só não gosto de usar o Kindle Creator porque eu tenho dificuldade quando eu preciso editar o texto, mudar alguma coisa do texto depois de diagramado. Ele é mais chatinho. E eu tenho a sensação de que fica com menos páginas na Amazon. E aí, menos páginas, a gente ganha menos dinheiro, né? Então, eu diagramo no Word mesmo. Eu tenho essa sensação, eu não sei se é verdade, mas é a impressão que eu tenho de que fica com menos páginas no Kindle Creator, eu não sei. Mas eu faço no Word, que é mais fácil para editar. A dica que eu dou eu faço as imagens no Canva mesmo, no tamanho de um marcador, 18 por 5 centímetros no Canva, bota o tamanho e aí faça a arte. Se vocês forem olhar meus e-books, cada capítulo começa com imagem, tem imagem na parte de agradecimentos, tem playlist, tem tudo aquilo é feito no Canva
e eu salvo em JPG. Porque se você salvar em PNG, o arquivo do final do seu livro vai ficar muito pesado, vai ficar muito grande, e a Amazon não vai te deixar botar por R$ 1,99. Então, você tem que salvar em JPG. E é só botar, por exemplo, um separador bonitinho. Se você for abrir o meu livro, o separador do último, do Seu Cafajeste e a Virgem, que eu acho do pop, é aquela mãozinha do K-pop, do coração. E aí, como é que eu faço? Eu faço nesse tamanho 18:5 e botei a imagem pequenininha já do tamanho que eu quero o separador. Daí, é só inserir no texto e tá perfeito. Já o do livro físico, eu não tenho coragem de fazer a diagramação. Eu já tentei mexer no InDesign, eu até sei mexer no Photoshop, mas eu fico com medo de fazer besteira e quando sair o físico, imprimir uma tiragem e vir toda, né, toda errada, aí eu pago o capista mesmo. Pago diagramação e tanto a capa quanto a diagramação do físico eu pago um profissional, porque, né, na Amazon eu consigo corrigir fácil no e-book, agora no físico não tem essa não. Eu também, Ari, o e-book, até o último livro, eu também estava usando o Kindle Create. Mas eu passei umas raivinhas com ele também, viu? Ele estava trocando toda a palavra minha, tipo assim, encontrá-lo. Ele criava um código estranho e botava no lugar no final do encontrá-lo. E foi um problema. As meninas colocavam lá, né, na avaliação não, mas me chamavam e notificavam, né, a Amazon. Aí eu parei de usar. O último eu aproveitei a minha diagramadora do Físico. Faça aí também o book, vá para eu substituir o arquivo. E eu também sou frouxa para isso, viu, de fazer o Físico, eu não faço não. Agora, desculpa, a Babi falou e fica que é lindo realmente a coisa é outra coisa, né? Outro nível, um livro bem diagramado, dá um prazer de ler. Mas assim, às vezes a gente lê um livro, a gente fica enjoada do livro, a gente fica cansada, e é justamente a diagramação ruim. É uma letra que não ajuda, é uma distância das linhas né, que é pouca. Isso também, isso influi como é que chama? Influencia, na verdade, na experiência da pessoa. Só não gostei daquele livro, aquele livro é chato, é cansativo, às vezes não é. Sua vista que cansou, sua mente cansou de decifrar aquilo. Agora, para mim, diagramador é um bicho mágico, assim, sabe? É um ser de outra dimensão, porque a minha faz cada milagre no meu, nas minhas bíblias, porque meus livros são muito grandes. Aí a minha diagramadora é Veveta Miranda, vou fazer o jabá dela também, da minha revisora também, Artêmia, que também é. E a Veveta faz mágica, bicho, porque ela faz aquelas páginas diminuírem de uma forma que eu digo, minha filha, vamos ver como é que a gente faz isso aí, diminua, que não vai dar. E elas trazem soluções que a gente a gente não conhece, a gente não tem essa experiência. Soluções para quê? Para mensagem de texto, dentro de livro. Elas trazem uma ideia legal. Por que você não coloca assim? Por que você não usa uma fonte assim? E deixa tudo muito mais lindo, muito mais fácil de ler, mais suave, mais de acordo com a história. Júlia? Eu acho que é isso que a Babi falou, principalmente, né? Porque o leitor, ele ama. Ele realmente, ele ama. Já vi isso em avaliações, nas minhas avaliações de outros autores independentes, que eles sempre falam a diagramação estava toda bonitinha, não sei o quê. Né? O leitor, ele sempre fala sobre a diagramação. Eu achei muito amor. Então, eu acho que é esse cuidado com o teu leitor, né? Porque é ele quem vai avaliar, tu está escrevendo para ele. Então, quando tu deixa de escrever, o livro deixa de ser teu, ele passa a ser do leitor. Então, quando ele vê que tem esse carinho, que o autor se preocupou em fazer uma diagramação legal, bonitinha para ele, ele adora, assim, o leitor realmente ama essa diagramação. Então, esse cuidado é muito bom, é muito importante, eles gostam muito, né? E não cansa a vista. Às vezes, eu abro um livro, a primeira página, as linhas já estão estranhas, o diálogo tá estranho, eu paro de ler, para mim não dá. Né? Então, a diagramação, ela manda no livro, ele vai fazer o leitor continuar a ler ou não. Né? Então, é muito importante a diagramação, né? Se tiver como pagar um diagramador ou mesma coisa, né? Trocar serviço, Twitter, grupos de Facebook, né? Mas é muito importante tentar ter uma diagramação ali no teu livro, né? E o que se precisa para ter uma boa capa?
Eu acho engraçado. Aí, Val, te cortei. Você quer falar? Pode ficar à vontade. Eu só ia fazer uma piada, tanquinho. Mentira. Não, gente, sabe o que eu acho engraçado? Porque, assim, capa, né? Às vezes, eu não sei vocês, mas, gente, eu escrevo romance interracial. Porque, assim, é muito mais fácil eu conseguir falar de uma personagem que eu consigo me ver nela, né? E aí, a gente tem muita dificuldade de achar capa com mulheres negras, né? Homens negros também, gente. O livro que eu vou lançar agora, eu não consegui achar um modelo negro ainda, mas eu vou achar bonito, lindo e bonito pra pôr na capa. Mas, assim, eu acho que a capa, eu acho que 3 elementos que são essenciais, assim, 2 elementos que eu julgo essencial, é a capa e a sinopse. Porque a capa, ela é, como a gente estava comunicando, a gente é muito visual, né? Que é até o que vocês contaram na revisão. Às vezes a nossa mente ela já está preparada, porque eu já enxergo aquilo e é como um espelho, reflete aquilo que eu quero. E a capa, ela é muito isso. A capa, ela consegue falar através do que a gente quer dizer, ou é uma emoção, é um personagem. Às vezes a gente até brinca, né, com as meninas, tem que ter um homem parrudão lá pra atrair. Mas às vezes nem tanto, tem capas que são tão singelas e tão charmosas que elas falam, né? Eu vi o folder que a Areta postou agora do livro dela, eu achei ele charme, você vê o seu e a menina toda doidinha lá, com o cabelão todo, sabe? Falei, mano, com fone, tipo, bem que anos 90, né? Com fonão que a gente usava. E eu falei assim, poxa, é uma capa atrativa, é um livro que me chama. Então, assim, eu acho que a capa, ela transmite quase 50% da essência do livro, porque ela que vai captar o teu leitor para buscar. Em paralelo, às vezes a gente fala, mas como achar uma capa? Eu acho que é muito individual, acho que é uma busca muito individual. Porque às vezes, assim, a gente não vai entrar no que todo mundo bem, para vender você tem que pôr um homem bonito. É um produto, eu preciso ganhar dinheiro porque eu preciso pagar o boleto. Vamos ser realistas aqui, né? Quem vive exclusivamente da escrita, o que vai precisar? Paga boleto. E a conta é alta, viu, gente? Para quem vive disso. Então, o que você vai precisar? De uma capa que comunique. Independente se é um homem bonito, se é uma mulher bonita, mas uma capa que fique visualmente bem. E aí entra novamente naquilo que a gente falou aqui inésimas vezes, vamos repetir. Pesquise. Hoje, ultimamente, tem muito saldão de capa, tem muito Insta que tem capa, muita gente que vende capa pré-pronta. Se você tem o dom da Areta e das meninas, né, de usar o Canva, de desenhar fácil, o Canva já tem modelo, eu sou macaca, então eu vou enricar a indústria literária, porque eu não sei fazer nada de audiovisual. Então, assim, eu sou péssima, eu sou a pessoa que paga, porque eu não consigo, não tenho dom, não flui. Talvez um dia vá, mas não vai. Mas, a princípio, busque, tente se aperfeiçoar. Tem cursos também, né, gente, de capista que você pode fazer. Eu vi essa semana de cursos que a gente pode fazer para aprender a mexer no audiovisual, até a orientação de book trailer para poder se aperfeiçoar. Mas, assim, busque uma capa que fale ao seu coração. Às vezes a gente... eu sei que a gente tem boleto, tem conta, tem responsabilidade. Ser escritor independente não é fácil. E às vezes a gente quer ir muito na onda, da crista da onda. Vou na crista da onda no que o povo fala. Mas antes de ir pro geral, busque aquilo que vai bater no seu coração quando você vai falar, cara, isso transmite uma verdade. Pode ser adverso do que todo mundo está colocando, do que todo mundo está pronto. Mas se você tem uma segurança daquilo, você injeta uma verdade. E o que eu falo para os meus clientes, pensamento vira sentimento. Você bota, absorve aquilo, o negócio vai e flui, sabe? E você passa para frente. Tenho uma paixão pelas minhas capas, assim, porque me deram um trabalhão para escolher. E eu já tive inúmeras, mas às vezes é aquela paixão que você bate o olho e fala, cara, é essa. A do meu conto, tipo, é uma mulher, tipo, uma negona do cabelo escovado e ela tá só com uma blusa, gente, branca. Não tem nada demais. Mas a fonte que a capista usou, sabe, de um tom rosé, eu falei, cara, com fundo enegrecido, eu falei, me apaixonei. E aí eu tive a segunda dor de cabeça, né? Que é trabalhar numa sinopse decente pra vender, que eu acho que é o que é mais... Não sei pra vocês, mas pra mim é o mais desesperador conseguir fazer essa junção, intercalar esses 3 itens. Eu prefiro escrever o livro inteiro do que fazer a sinopse. Eu odeio fazer sinopse. Quanto à capa, eu já tive capa de todos os tipos. Já tive capista contratado, já tive... Ela falou das capas pré-prontas, né? Das pre-mades. Eu tenho 2 livros aqui em físico que são capas pré-prontas. Foi O Mundo do CEO e Um Romance para o CEO. Eu bati o olho nessa do Romance para o CEO, que foi o primeiro livro do CEO que eu fiz.
eu vi, estava sendo vendida, assim, o Capista estava fazendo saldão de capas. Eu vi, eu não tinha nem a história para ela. Aí eu comprei. E aí ele falou, tá certo, então, qual o título? Eu fiz, não, mas eu não sei qual é a história. Eu não tenho história. Mas como assim? Como é que eu vou lhe entregar a capa se não tem um título? Então, peraí. E aí eu passei um dia, assim, pensando. E eu, meu Deus do céu, que história que eu vou colocar? Aí eu fiz, não, esse cara, ele parece um CEO. Ele tem cara de CEO. Tá bom, vai ser meu primeiro CEO. Então, sei lá, vou fazer um dono de uma editora que vende romance, mas não acredita em romance. Para ele, romance é só para vender livro. Pronto, vai ser um romance para o seu. Aí saiu, mas tipo, eu não tinha nem história, eu inventei, eu fui escrever, depois. E a mesma coisa com o Mundo do Senhor. Quando eu vi assim essa capa, eu fiz, é minha, é ela. As últimas capas, todas desse ano, fui eu que fiz. Mas, gente, não foi de uma hora para outra que eu aprendi. Deixa eu falar. Eu comecei a minha primeira capa, primeiro que eu não sabia mexer em Photoshop, eu não sabia da existência do Canva, eu não sabia nem se tinha um Canva naquela época. E eu comecei a fazer no PowerPoint. Eu fazia meus banners e minhas capas, e minhas coisas assim no PowerPoint. A minha primeira capa do livro L parecia que era alguma coisa da Malhação dos anos 90, porque ficou terrível. As sorte, para quem está começando, sempre tem também, assim como tem revisor, sempre tem capista que joga lá no Autopad Brasil, tem muita gente que faz umas capas assim para treinar e joga lá e dá para o pessoal. Aí eu consegui, foi a Fernanda Gomes, que ela também é autora, ela fez a capa pro Autopad para mim. Aí só quando foi para a Amazon que eu contratei mesmo a capista. Eu fui aprendendo, depois eu fui aprendendo Photoshop, fui aprendendo Canva, e vai treinando. Se você quer levar a vida de escritora, vai mexendo. Tem vários cursos no YouTube. Eu aprendi pelo YouTube. Tem vários Instagrams que ensinam você alguns truques de Canva e Photoshop. Então, se joga e aprende, para você não ficar tão dependente de outras pessoas. E a Babi falou de casais interraciais. Eu tenho do Senhor Professor e a Virgem Quer Se Vender. Gente, foi muito difícil para achar um homem negro de terno do jeito que eu queria, porque eu colocava nas buscas em bancos de imagem e aparecia pessoas brancas vestidas de preto, não apareciam, era um sacrifício. Aí, agora, dia 18, vai sair pela editora Qualis, Pai por Encomenda, que também é um casal interracial, só que no caso é ela que é negra. E aí eu achei tão bom que agora o problema é da editora. Arruma a capa, ela conseguiu a capa, ficou linda, mas aí o problema era da editora, eu só tinha que aprovar a capa, eu fiquei tão feliz, eu falei, tá, porque eu não vou me estressar com isso. Mas é muita pesquisa, procurar foto, e às vezes se você está na dúvida, dá uma olhada na Amazon, vê o que é que tá, se alguma capa lá, algum estilo chama a sua atenção, não para, gente, por favor, não copiem. Mas assim, só para você ter ideias do que você vai fazer de acordo com o tema da sua história, né? Porque tem que casar com a sua história. Não adianta você fazer uma capa linda e maravilhosa e não ter relação alguma, porque você vai terminar atraindo o público errado para a sua história. Eu sei que assim, a gente não tem o poder de digitar como a outra pessoa vai receber aquilo que a gente coloca, né? Ainda mais, principalmente imagem, a gente está na era dos inúmeros posicionamentos, né? E aí, às vezes, a gente não dá o direito muito da pessoa se expressar para que a gente possa ouvir, para a gente possa entender. Mas, assim, pesquise, que foi o que ela falou, ó, vai na site da Amazon, ou verifique, ou troque ideia com os pares, né, gente? Eu acredito que tem muitas pessoas que você pode mandar uma capa, olha, tive essa dúvida. Eu acho que assim, a gente buscar um pouquinho mais o conhecimento da voz experiência, porque, assim, para não ter esse revés que a Areta falou, de você acabar mandando a sua mensagem para um público errôneo e ter todo aquele desconforto depois. Eu acho que fica um ponto de atenção aí, pra gente pensar com carinho nisso daí. Só um complemento. Às vezes eu sigo todos um monte de capista, e às vezes eu fico passeando nas pre-mades dele, nas pré-prontas, só para ver se alguma coisa me inspira de novo e se eu compro. Porque às vezes eles estão vendendo a 15, a 30, a 50 reais, e aí eu compro e guardo. Só para ninguém ter a capa que eu comprei, que eu gostei. Aí depois eu faço a história. Ju, de todo preço tem capa. Tem capa de 10 reais, tem capa de 100 reais, tem capa de 500 reais. Então, assim, dá para vocês ter acesso a capas bonitas, boas. Não. Eu acho que o problema maior na capa está em você escolher o que é que você quer.
né? Ter o feeling para isso, entender que ela tem que ser comercial, tem, mas vamos sair um pouquinho do lugar comum, vamos tentar uma coisa diferente, se destacar por isso, não é? Só para comentar mesmo, eu, enquanto leitora, eu sou diferente. A maioria das leitoras, elas compram pela capa, né? Eu não compro por capa de forma nenhuma, eu compro por título. Eu sou doida por título de livro. Então, quando eu vejo o título, pode ter a capa toda preta, só o título lá, e eu gostei do título, para mim é ela. Título que me dá. Eu vou mostrar para você da capa de Belanice, que é um xodozinho essa capa minha. Eu tenho paixão por ela. Não foi uma capa cara. Agora, assim, não era como eu queria quando eu encontrei. A gente fez manipulação, a gente fez um monte de coisa, porque para ficar como que é. Então tem isso também. Né? Eu sou uma capista de Wattpad. As capas do Wattpad eu faço. Também não sou especialista. Eu também sou aluna de YouTube, viu, Areta? Sou eu mesmo. Trabalho com Photoshop, mas adoro. Eu sou uma designer frustrada. Mas a gente vai se virando, a gente vai aprendendo, gente. Vai fazendo. E tem capa barata e boa, bonita. Dá para fazer. Cara, assim, eu sou completamente do visual, né? Fiz publicidade e propaganda e trabalho 7, 8 anos com design. Então, eu fui totalmente induzida para o visual. Então, para mim, tudo tem que tá totalmente ali no visual. Né? Meus professores me treinaram para isso. Então, sempre fui eu que fiz as minhas capas, né? Agora com a editora que eu tô abrindo um pouco mão disso, com muito custo, com muita briga, porque estão me obrigando, mas para mim é muito difícil largar as capas, porque eu amo fazer. Eu trabalho 7 anos, se eu não me engano, 7, 8 anos com design, né? E eu sempre gostei de manipulação de imagem, então eu estava sempre fazendo as minhas capas com a manipulação e tudo mais. E é muito importante, assim, nas primeiras eu fazia as imagens, mas ainda não captava o que eu queria, e até eu começar a entender como é que funcionava o mercado, como é que funcionavam as coisas. Então, é muito importante ter a ideia do teu livro, transmitir o que é o teu livro, mas é importante tu saber o que vende e o que não vende, porque, como a Areta falou, é um produto o teu livro, então ela tem que abrir e ver ali, e aquilo ali é o que o pessoal está usando. Então, até que ponto dá de fugir o que todo mundo usa, né? Então, tu consegue fugir, mas tu pode, às vezes, não fazer um livro muito vendável por conta da capa. Então, eu sempre digo que são basicamente 4 elementos, né? A história do teu livro, o que vende, o que não vende, né? E sobre o autor, tem que transmitir os elementos do autor, né? Características do autor e o público-alvo. Tu tem que ver qual é o teu público-alvo e fazer essa análise do teu público-alvo, né? E saber que tipo de capa que eles vão ler. A maioria dos leitores, eles vão pela capa, gente. Às vezes eu nem leio sinopse, eu vejo a capa e eu pego o livro, né? Pra mim funciona assim. Então, a capa, às vezes, ela pode ser a alma do teu livro, que vai fazer o leitor comprar ou não comprar. Quando eu abro o meu Kindle Unlimited para ver o que eu vou ler, eu vejo pela capa. E aí eu vejo umas capas que eu não acredito que alguém fez uma capa daquilo. Quando eu vejo, tem um monte de avaliação. Eu não entendo, porque a gente trabalha horrores na capa e às vezes não consegue aquele número de avaliação, mas tudo bem. Então, mas tem que ver muito a capa. Eu acho que a capa ela é a alma, é o que vai vender o teu livro mesmo. Então, tem que ter muito cuidado, muito carinho com ela. Então, se contratou um capista, não gostou da capa, gente, pede para ele refazer outra, faz até ficar legal. Não diz ok só porque tá com medo de desagradar o teu capista. Não, volta, ele tem que ficar do agrado do autor, não adianta. Qual a importância e o que facilita na vida de um autor ter uma editora por trás de todo esse processo de produção? Cara, eu não sei, porque eu nunca não tive essa experiência. Mas assim, e aí eu vou explicar o porquê, tá? Eu sou muito sistemática, eu gosto de analisar o processo em tudo. Então, assim, a minha cabeça primeiro cara, eu me joguei no e-book. E aí eu falei, nossa, muita coisa eu fiz aqui, eu não sabia do processo, eu precisava aprender. Então, o que eu preciso mais? Antes de ter um físico, eu preciso entender um pouco mais desse processo, entender um pouco mais desse mundo e me ajustar. Mas eu acredito que a facilidade da editora, porque eu tenho amigas que eu pretendo, daqui a 1 ano e meio, 2 anos e meio, ter um livro meu físico, nem que seja para pôr só na minha estante. Mas eu quero ter essa experiência, porque eu acho... quem é leitor raiz de banca, gente, sou de banca, da época, sabe, Sabrina. Então, a gente tem essa mania de querer ter um fisicão lá, para pôr sustentar na estante, para tirar o pó, para não emprestar.
Mas eu acho que a editora, ela facilita o processo, porque, por exemplo, tudo isso que eu, como independente, vou ter que correr atrás, vou ter que pesquisar, vou ter que olhar, a editora, ela já tem uma equipe de profissionais já capacitados que vão dar essa orientação. Olha, Babi, precisamos ajustar isso no seu texto. Olha, essa diagramação, não, vamos mandar, vamos voltar, vamos fazer isso na capa. E sem falar de, além de te entregar os profissionais, acredito que ela vai te dar a orientação, o norte de como idealizar isso, né? Hoje em dia a gente já consegue editoras que até conseguem dar o aporte pra gente para poder lançar o e-book, até mesmo o e-book, né? Você não fica somente presa à questão do físico, até pro e-book a gente tem esse aporte. Eu acredito que seja válido. Hoje tem editoras que você trabalha com questão de coparticipação ou de meta, tem editora também que ela consegue blindar todo o seu projeto, e aí você negocia uma porcentagem de venda, mas de tudo, eu acredito que você como autor, independente se você é novo ou se você está começando, se você já tem uma certa maturidade, você precisa entender se esse é o seu momento. É o seu momento? É o momento de ter um físico, é o momento de arriscar? Ok, o que eu vou fazer? Vamos pesquisar, vamos buscar. Faz uma lista aí de 10 editoras, pesquisa uma a uma, entra em contato com o co-editor, manda mensagem, pesquisa. Daí que as meninas falaram, entra no site para ver o print do portfólio, que a gente pensa que não, mas ter um feedback, ter uma avaliação é importante. E aí, se você se sentir segurança, se você se sentir apto, falar, poxa, agora é o meu momento, vai com tudo, não se atém, não segura, porque assim, isso aqui é uma passagem. Então aproveita esse pouco tempo que você tem aqui para se jogar e se realizar e ser feliz. Acho que é bem isso que a Babi falou, né? É muito importante as editoras não conseguem dar conta da quantidade de autores que tem, né? Então, às vezes, os autores não conseguem ter a oportunidade de estar dentro de uma editora. Aqui eu incluo editoras grandes, editoras independentes, editoras pequenas, enfim, todas as editoras, né? E a minha editora é uma editora de livro digital, né? Então, a gente ainda não está focando em livros físicos, porque a gente quer poder manter ter os leitores. Mas é muito importante por conta exatamente dos processos que a Babi falou. Então, ter tudo isso. O escritor pode escrever, né? Ele não precisa estar cuidando de todos esses 1001 processos, porque o escritor, ele gosta de escrever. É o que ele gosta de fazer. Ele não gosta de fazer diagramação, ele não gosta de fazer a capa, ele quer escrever, ele só queria poder escrever sem fazer mais nada, sem cuidar das redes sociais, sem fazer tudo isso. Então, a editora vem para ajudar nisso no autor. Ele vai ter que continuar trabalhando nas redes sociais? Tem, né? Porque, afinal de contas, uma editora está cuidando de vários autores. A gente não consegue dar conta de todos os autores e está fazendo o marketing pessoal deles, né? Mas, mesmo assim, já tira muita coisa da mão do autor. Então, ele não precisa cuidar da preparação de texto, da revisão, de uma leitura sensível, diagramação, capa, marketing de lançamento, tudo isso tira muito da mão do escritor, né? Então, ele consegue ter essa ajuda, ter um suporte da editora responsável por ele. Então, é muito importante se um autor consegue isso, né? Só que é muito importante que o autor tenha cuidado com a editora que ele vai. Né? O que a gente mais tem é autor que sofre calote. A gente tem histórias e histórias desses autores. Né? Então, é muito importante tu pesquisar que autores que elas já publicaram. No Twitter tem tudo. As reclamações estão tudo no Twitter. Né? Cancelamento é com Twitter. Então, abre o Twitter, dá uma pesquisa lá, coloca a editora, tu vai ver o que o pessoal tá falando. Semana passada, a gente estava tendo o maior BO com uma editora aí. Né? Então, que ela deu um calote não só nos autores, como na equipe dela. Então, tem que ter muito cuidado com que editora tu vai. Conseguir uma editora? Legal, mas pesquisa sobre ela, pesquisa nas redes sociais, pesquisa os outros autores que se publicaram com ela. Aí, se ela for boa, ótimo, maravilhoso. E aí, não falo só de... tem as editoras independentes, elas são a maioria tradicionais. Algumas tu tem que pagar, então tu tem que dar uma olhada nisso sempre também. Né? A minha editora é uma editora tradicional, mas tu tem que olhar, tem editoras que são editoras pagas, aí tem várias outras formas que eles fazem de pagamento e tudo mais, que eu não conheço, porque eu pessoalmente não curto muito, né? Mas as editoras tradicionais, basicamente o autor vai ficar com uma porcentagem das vendas de royalties, da venda de e-book, né? E aí a editora fica com a outra porcentagem. Mas tem que ter muito cuidado, principalmente isso, pesquisar a editora. Porque o que tem de autor sofrendo calote, olha, é tenso. Eu tenho uma experiência tanto com editora quanto sem editora. O que eu acho é que a Babi, ela está
contentíssima em ter a experiência como independente e aprender mais como independente antes de pensar em ter uma editora. Porque a gente precisa ter o conhecimento do que deve ser feito para quando a editora for fazer, a gente olhar e ver se está sendo feito certo. Se você deixa tudo... gente, a editora, é como a Ju também falou, a editora ela tem vários autores. Você é mais um dentre um catálogo inteiro. Então, você também não pode deixar tudo para a editora. Você tem que saber se virar, você tem que saber fazer o seu marketing, você tem que bater o olho numa capa, numa diagramação, numa revisão, porque eles vão te enviar. Você tem que bater o olho para checar, para ver se está correto, para ver se pode ser aprovado, se está bom para ser impresso. Para mim, é até estranho, porque eu passei anos independente antes de aceitar o meu primeiro contrato com a editora. E foi muito estranho abrir mão das decisões, de ter que esperar a decisão da editora e eu só aprovar se estava bom, se não estava, se eu queria alguma alteração. Gente, foi muito estranho, assim, sou um pouquinho ansiosa. Aí mata a gente de ansiedade, porque eu queria estar ali na frente, peraí, eu falo. Não, e não pode, você tem que esperar o tempo da editora, você tem que... O capista está resolvendo com a editora, você só vai receber a capa final para ser aprovada. Como eu estava muito acostumada a estar na frente de todas as decisões. Eu sempre fico ansiosa, mas aí quando chega que está tudo lindo e maravilhoso para ser aprovado e vendido, aí eu fico apaixonada. Mas cuidado com as editoras, porque eu já vi, nossa, Bienal 2016, Bienal 2017, Bienal 2018, as 3 bienais, grandes bienais que eu participei, tanto de São Paulo quanto do Rio, teve problema, não comigo, as editoras que eu tenho, graças a Deus, eu nunca tive problema, mas com outras editoras, de chegar lá na hora do autógrafo, não ter livro, do livro chegar impresso errado, ter sido impresso o arquivo diferente, o arquivo não revisado ao invés do arquivo revisado, ou teve uma que deu calote nos leitores e nos autores, e aí queima os autores, porque os leitores eles não vão exigir da editora, eles vão exigir de você. É só isso. Você toma cuidado antes de assinar, lê o contrato direitinho para ver se está de acordo. Pede para alguém, se possível, pede para alguém que tenha mais conhecimento assim em direito, em leis, ou outro autor que já tenha assinado contratos, para ver se o contrato, se você não vai estar ali, né, se prejudicando. E como a Ju falou, tem várias modalidades, tem tradicional, tem pago, tem tudo, e aí você vê o que é que encaixa. Mas tente ter a experiência, primeiro, do independente. Seja o e-book, seja o livro físico. Eu tenho uns 15 livros físicos impressos. 3 são de editora. Vai sair o quarto agora, que é o pai por encomenda pela Qualis. Mas o resto todos eu imprimi como independente. Dá para você imprimir, gente, dá para você vender para o seu público. Mas eu não tenho público grande, mas tem como fazer tiragens pequenas que você faz e dá para ir em eventos. Ter editora é ótimo em eventos, porque você tem todo um apoio muito diferente, né? Quando você está na editora. Mas como independente, você consegue alugar prateleira, você consegue contratar hora de autógrafo. Então, tenha ambas as experiências, para você saber se virar no mercado literário sem depender de ninguém. Quer dizer, de ninguém além dos profissionais que você tem que contratar, né? Mas para saber se virar. Seu livro está pronto. E agora, como chegar no leitor? Eu acho que aí o marketing vai mandar tudo, né? Então, eu nas minhas redes, eu já falo dos meus livros enquanto eu estou escrevendo, eu já estou falando sobre ele, instigando o leitor, né? Já falando enquanto eu estou escrevendo, comentando sobre os processos, e depois disso, só o marketing. Então, ele que vai mandar, tu vai fazer banner, tu vai falar sobre ele nas tuas redes sociais, tu vai trazer o leitor mais perto de ti, fazer uma coisa mais pessoal, né? Instigar o leitor quanto aos plot twists, quanto a todo o desenvolvimento. Então, basicamente, despertar a curiosidade do leitor e fazer um bom marketing, eu acho, assim, resumindo bastante, né? Aí, nessa hora é que a giripoca vai piar. Como diz o povo. Tá achando que é difícil diagramar, revisão? Não, para mim, o sofrimento está no marketing. É uma coisa que eu não sei, não gosto e não queria fazer.
Mas é necessário, senão as pessoas não conhecem seu livro, então montar na rede social mesmo. Eu faço 1000 calendários de Instagram e não sigo nenhum, absolutamente nenhum. E é um sofrimento, né, Nareta? Vai você. Não, eu tô concordando aqui com você que eu sou eu na vida, tô assim. O marketing, eu gosto muito de leitura coletiva, quem tem aí sempre tem blogueiras, então, gente, cola aí nas blogueiras, nas influenciadoras, porque hoje a gente não pode ser só autora, a gente tem que ser influenciadora, tem que ser Instagrammer, tem que ser TikToker, eu não consigo ser tudo isso não, tá? Mas a gente tenta, ou contrata quem faz. Começa a fazer o hype antes, durante, depois, também o Wattpad é um bom caminho, né, de você mostrar um pouquinho da história, antes do livro ser publicado e usar todas as ferramentas aí possíveis para divulgar. Eu acho que por falar tanto, não tenho tanta paciência de ficar em rede social. E aí acabo me perdendo. Mas umas dicas que eu ajudei as meninas, que deu muito certo, assim, separe alguns blocos do seu livro. O que você quer? Alguns blocos da história central, alguns pontos importantes. Faça artes, faça banner, coloque chamada, não só banner dos personagens principais, mas coloque algumas falas, faça apresentação de capa, separe trechos, as ideias de leitura coletiva, muito vídeo com música, sabe? Com algum tema, porque isso vai chamando as pessoas e vai compartilhando. Acho que o Instagram hoje é a ferramenta que comunica muito bem, e depois dela a gente tem o bendito do TikTok, né? Para quem consegue acessar a mídia social. Eu acho que a divulgação ela é tudo, ela ajuda a chamar. Também tem um processo que eu vejo que muitas pessoas fazem, que é pegar alguma amostra, né? Alguns capítulos os primeiros 3 ou 4 capítulos do livro e colocar em plataformas digitais de leitura, né? Tem uma grande amplitude para que as pessoas possam ler, possam degustar. E a Areta falou das blogueiras. Eu acho que é muito legal. A gente tem a IG, Book Instagram, que eu acho que assim, elas são a alma do negócio, gente. Se você tem parceira, respeite sua parceira, porque ela é uma extensão da sua família. Essas meninas fazem maravilhas. Pesquise no Instagram. Tem pessoas que têm do preço mais acessível a um preço um pouco mais elevado, porque tem uma relevância hoje na questão da comunicação digital, mas busque divulgar o seu livro, né? O livro está pronto, o que eu preciso? Vai lá, vai fazer um book, vai fazer divulgação, divulgue, se mostre. Coloca a porta, é o teu filho, tá no mundo. Você quer que as pessoas notem e falem, nossa, que menino educado, né? Que toda mãe fala. Então, como que você pode vender isso? Eu não tenho dinheiro para marketing, Babi, o que eu posso fazer? Então, trabalha dentro das ferramentas que você tem, dentro das redes sociais. Ajuda é uma dica. Eu sou atacada, mas pelo que eu percebi, Twitter é tudo, gente. Então, vai pro Twitter. Vai pro Twitter lá, joga trechinho, busca. Talvez hoje a condição financeira, da questão da pandemia, ela reduz um pouquinho. Mas tenta ser criativo e identificar projeções de melhoria do que você pode fazer. E olha do que o coleguinha tá fazendo. A Areta acabou de lançar o livro. Deixa lá no Instagram dela corear. Olha, não vai copiar a Areta, né, gente? Mas na cara de pausudo, mas vai lá olhar e ver o que você pode melhorar. Vou no da Val, vou no da Ju, olha, vamos no IG literário, dá uma olhada para você ver como que você pode fazer. Reels ajuda bastante. Então, usa as ferramentas que são gratuitas, que estão ao nosso alcance, que não tem custo elevado, né? Você vai ter o seu custo de incentivo de tempo, que você precisa engajar nisso, para que você possa comunicar e difundir essa informação. Porque, querendo ou não, a gente precisa fazer barulho, porque só deixar o livro lá, esperar que ele seja entregue, que as pessoas falem, uau, se você já não tem uma relevância, um peso no mercado, vai demorar um pouco. Pode acontecer, não é que não vai acontecer, mas essa satisfação, ela pode ser um pouquinho moroso, esse processo. Se eu puder só dar mais uma dica, o principal que funciona muito para mim é haja como se fosse um best-seller ou best-seller. Não importa se vai flopar ou não. Age como se fosse o melhor livro do mundo. E aí, nisso já vai funcionar, porque tu tem se tu ter essa confiança, só vai. Só age como se fosse o best-seller, só isso. E quando decidir por livro físico ou e-book? E-book. No meu caso, eu não decido nada. Quem decide são as meninas. Elas me obrigam a publicar físico e eu vou e obedeço porque eu tenho juízo. Só isso. Elas dizem, eu quero físico, você vai fazer. E aí elas fazem a livro secreto e eu sou obrigada a fazer o físico, né, Bia? Eu sou obrigada, eu não decido nada, eu só obedeço. Eu faço físico também, porque as leitoras pedem, então alguns, só que como eu escrevo rápido, termina que não dá tempo de fazer todos em físico. Então, eu vou fazendo aos pouquinhos o físico, mas o investimento mesmo maior é para o e-book. Rapaz, vocês vão me matar de inveja.
Eu vou sair daqui roxa de inveja. Uma diz que escreve rápido, outra diz que escreve muito rápido. Eu levo um ano para escrever um livro, mas tudo bem. Parabéns para vocês, que Deus abençoe sempre. E vou precisar conviver mais com vocês também, porque eu sou a devagar mesmo. Acho que demoro, fico lá namorando, mas... Enfim, eu acho que é questão de você pesquisar, e aí eu vou te dar a minha visão do que eu tô do outro lado da moeda, tá? Tem diversas meninas. Mas eu acho que é você enxergar o seu momento. Eu tenho muitas leitoras que elas pedem, de desejo de intenção, elas querem ter o físico. Mas eu penso hoje, eu falo assim, hoje eu preciso ter um pouco de maturidade, eu preciso me sentir segura, né? Porque não é só vender, a gente precisa entender o processo, precisa ter segurança. Eu ainda estou em processo de aprendizado. É isso mesmo, eu tenho uma outra opção, preciso ajudar. Então, assim, antes de você entender do todo, porque às vezes a gente quer ser muito imbuída, né? Até brinco às vezes com as minhas. A gente quer estar muito na manada. A gente quer ir junto com a manada. Mas, assim, entender o que serve às vezes para Areta, para Val, para Ju, não vai se enquadrar para mim, Babi. Então, respeitando o meu limite, Babi, o que eu preciso? Para mim é um bom momento, vai ser satisfatório? Então, vou lá conversar. Meninas, vocês têm algum feedback, alguma orientação, algum lugar que vocês podem me indicar? Converse, oriente, busque informação. Acho que de todo esse podcast que vai ficar busque informação, pesquise, olha lá. Mas isso é verdade, porque é essencial, mas, acima de tudo, respeite seu limite e entenda. A Areta, a Val e a Ju, elas têm uma trajetória, né? Elas não chegaram aqui agora. Então, acho que toda a experiência do princípio que elas tiveram dão a elas a notoriedade de falar, de dar um conselho, de dar uma orientação e de se sentirem seguras nas suas tomadas de decisões. O que, para mim, hoje também, eu tô caminhando. Então, acho que nesses 2 anos que eu tenho, para mim, eu não me vejo. Mas já tenho pessoas que, às vezes, lançam o primeiro livro e já fazem o físico. Então, assim, entenda o seu momento. Se o momento for, busque ferramentas, porque hoje que a gente mais tem a difusão de informação e tem uma escala de valores aí que você pode se enquadrar e hoje, até 24 vezes está sem juros, né, gente? Então, se te atender, faça. Mas, antes disso, pesquise. Conversamos um pouco sobre os bastidores da produção literária com as autoras Areta V. Guedes, Vaoline Gonçalves, Júlia Barreto e Babi Grayson. Para finalizar, eu gostaria de agradecer pela presença e disponibilidade de todas vocês, né? E é isso, pessoal. Para quem está nos ouvindo, nos assistindo, se inscreve no site www.cevai.com.br e segue o Cevai lá no Instagram, @CevaiOficial. É isso, muito obrigada a todos e até a próxima. Tchau, pessoal. Beijo. Obrigada. Tchau, gente. Tchau.